Bom dia, irmãos. Bom dia, classe. Nós estamos reunidos nesse domingo, que é um domingo especial para nós, domingo que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria, amados, que nós estamos aqui para tratar um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero deixar um pouquinho de lado o nosso estudo de Neemias. Vamos fazer isso, vamos continuar o estudo a partir do domingo que vem, mas nessa manhã, amados, eu gostaria de que nós estivéssemos conversando um pouquinho, estudando um pouquinho a respeito da ressurreição de Jesus e o que isso representa para nós. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, isso vai servir de base. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 a 11. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos considerar algumas coisas, a importância da ressurreição e as transformações que ela fez nas nossas vidas. Então nós vamos ler esse texto, amados, depois mantenham aberto aí a sua Bíblia e nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. O texto diz o seguinte, amados, acompanhem comigo aí. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Curva a sua cabeça aí, amado. Vamos pedir a orientação de Deus nessa manhã para a nossa meditação. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus. Louvamos o teu nome, te adoramos na beleza da tua santidade, ó Deus, por aquilo que tu és, o nosso Deus amoroso, perdoador, infinitamente poderoso, soberano sobre as nossas vidas, ó Deus. E nesta manhã especial queremos te agradecer, Pai, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio que tu deste às nossas vidas. Obrigado, Pai, porque através desse ato tu nos resgataste e nos tornaste teus filhos, ó Deus. Obrigado por isso. Continua conosco, Senhor, abre as nossas mentes, ó Pai, ilumina o nosso coração para que nós entendamos a tua palavra. Nos ajuda aqui, amados, nos ajuda aqui, Pai, para que no amor de Cristo Jesus nós possamos realmente, Pai, crescer em espiritualidade e verdade diante dos teus olhos. Obrigado por essa manhã, por cada irmão que está, Senhor, neste momento, ouvindo esta mensagem. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos abençoa com o teu Espírito Santo. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amados, esse texto da palavra de Deus é Paulo falando a respeito daquilo que ele recebeu do Senhor, e ele descrevendo aqui, então, tudo aquilo que aconteceu com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, como ele apareceu depois a tantas pessoas, e assim Paulo está descrevendo a ressurreição de Jesus Cristo, e dizendo que nela nós fomos chamados e assim nós temos que crer e continuar batalhando aí
né, para que essa mensagem, para que isso que aconteceu repercuta, né, pelas próximas gerações. Então, amados, em primeiro lugar, nós vamos ver que nós estamos aí comemorando a ressurreição do Senhor Jesus hoje. E o que nós podemos chamar é de Páscoa cristã, né? Porque a Páscoa verdadeira é a Páscoa lá do Antigo Testamento, é a Páscoa de Israel, do povo de Deus, né? Ali foi instituído por Deus um momento, né, em que eles comemoraram a libertação, a sua libertação do cativeiro do Egito. Mas, amados, a nossa situação hoje, eu quero primeiramente meditar isso. A nossa situação hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, há 2 meses atrás, a gente nem imaginava viver o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí diante de uma pandemia, de alguma coisa que está matando muitas pessoas, que está assolando a humanidade. Números de contaminados aumentam todos os dias, né? Muitas mortes também. Uma das coisas que me chocou muito, me entristeceu, foi antes de ontem, ter visto o sepultamento de mais de 20 pessoas de uma vez só, um sepultamento coletivo de muitas pessoas ali num cemitério de São Paulo, pessoas que morreram vítimas do coronavírus e que não tinham ali, muito poucos dos parentes, quem estava ali era só aqueles que estavam responsáveis pelo sepultamento, e muito bem aparamentados, com os caixões lacrados, e ali não havia cerimônia nenhuma, apenas aquelas pessoas estavam tendo que ser sepultadas o mais rápido possível para que não houvesse mais contaminação. E dentro dessa situação que nós estamos vivendo, amados, eu vi uns dias atrás aí uma meditação de um pastor, que ele falava que a Páscoa, essa Páscoa que nós vivemos é uma Páscoa atípica e que ela podia ser chamada a Páscoa de portas fechadas, né? Porque a maioria do povo está em quarentena dentro das suas casas, né? Há um isolamento social que não nos permite estar, por exemplo, junto com os irmãos na igreja, louvando, bendizendo, tomando a ceia do Senhor, né? Comemorando esse momento tão especial para os cristãos. E isso, então, ele denomina como a Páscoa de portas fechadas. Mas eu quero meditar com os irmãos que, se nós olharmos um pouquinho para a instituição da Páscoa e depois que nós olharmos também a questão da morte e ressurreição de Jesus lá no Novo Testamento, nós vamos ver que a Páscoa, quando ela foi instituída lá no Êxodo, ela foi vivida também num contexto de morte. Ela foi vivida num contexto da última praga sobre o Egito. A 10ª praga era justamente uma sentença de morte sobre os primogênitos do Egito. E a Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi comemorada por ordem de Deus dentro de casa. E as portas estavam fechadas e os umbrais estavam marcados com o sangue do Cordeiro. Lá fora passava o anjo da morte. Quando nós olhamos para a morte e ressurreição de Jesus, né, no Novo Testamento, nós vamos ver que ali o sofrimento dos discípulos foi enorme também. Jesus sofreu, é lógico, e nós sabemos disso, mas os discípulos estavam passando por um momento também muito delicado. Eles tinham visto Jesus ser crucificado, colocado numa cruz. Eles ouviram Jesus dizer algumas palavras como tenho sede. Né, se a gente ouvisse, né, um grito de alguém pedindo água, né, principalmente o seu mestre Senhor, né, aquilo que estava no coração deles de saciar essa sede e não podiam porque ele estava pregado na cruz. Depois eles ouviram, meu Deus, por que me desamparaste? O desamparo de Jesus na cruz. Depois, finalmente, eles viram, né, Jesus tombar a sua cabeça no seu peito
e dizer: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eles assistiram também, alguns deles assistiram o corpo de Jesus sendo retirado da cruz e sendo levado para ser sepultado. Também com poucas pompas, um sepultamento rápido. E nós vemos ali, amados, que todas as esperanças e todos os sonhos dos seus discípulos foram, se nós pudéssemos dizer assim, foram sepultados junto com Jesus. Ninguém mais tinha esperança. Durante toda a sexta-feira, o sábado e até parte do domingo, que era o primeiro dia da semana, eles choraram muito. Eles se entristeceram muito a ponto de se enclausurarem também com medo da morte, que a morte também os atingisse assim como atingiu Jesus. Só na tarde do domingo, amados, só na tarde do domingo, quando Jesus apareceu aos discípulos, E isso está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 20, 19, se você depois quiser olhar, mas eu vou ler para os irmãos. João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Até a tarde do domingo, amados, eles estavam trancados dentro de casa, com medo da morte que passava lá fora também. Portanto, nós podemos dizer que a Páscoa, num certo sentido, a primeira do Antigo Testamento, e a ressurreição e a morte de Jesus no Novo Testamento, que justamente substituiu a Páscoa do Antigo Testamento, foram vividas em termos de portas trancadas, de portas fechadas. Aí, amados, a grande transformação, o que se segue, então, depois da primeira Páscoa de Israel, foi que depois de 430 anos, não é pouco tempo não, muitas gerações haviam passado, muitas gerações tinham sido escravas do povo de Deus. 430 anos depois, o povo pôde novamente sentir a alegria da liberdade que Deus proporcionou a eles. 430 anos, amados, é muito tempo para estar debaixo do jugo da escravidão. E agora, depois de comemorarem a portas fechadas a primeira Páscoa, amados, eles saíram do Egito. E eu imagino a alegria daquele povo. No Novo Testamento, amados, quando nós olhamos para a morte e ressurreição de Jesus, depois dos discípulos estarem até no domingo à tarde de portas fechadas, o que realmente prevaleceu é que quando Jesus veio e apareceu a eles no primeiro dia da semana, eu creio que isso já começou a ser transformado lá com as mulheres, quando chegaram no túmulo, e pensando que teriam que tirar a pedra, chega lá, a pedra já estava removida, e o anjo que estava lá disse assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou assim como ele tinha dito. Está lá em Lucas 24. A notícia da ressurreição de Jesus, recebida pelas mulheres, isso vai transformar toda a vida daquele povo. No Antigo Testamento, amados, foram 7 dias depois de comemorações, de alegria por aquilo que Deus fez, pela libertação que Ele fez depois de tanto tempo. E a alegria depois dos discípulos verem o seu mestre ressuscitado e cumprir-se a palavra que ele tinha dito. Aquilo encheu o coração dos seus discípulos de alegria, renovou a sua fé, amados, a ponto deles saírem pregando a Cristo Jesus por onde eles iam. A grande transformação, amados, que Deus providenciou, quando por uma figura fez isso no Antigo Testamento, e agora ele faz verdadeiramente em Cristo Jesus. A morte e ressurreição de Jesus transformou por completo a nossa vida. E é isso que eu quero meditar com os irmãos nos outros blocos que nós vamos fazer. As transformações
operadas pela morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, transformação da cruz e do túmulo. Eu creio assim que nós vamos começar por algo superficial, por alguns símbolos, né? Para descer para alguma coisa mais profunda da transformação que a ressurreição operou em nós. Primeiro, a questão da cruz e do túmulo. Em segundo lugar, a transformação operada na vida, no entendimento da vida e no entendimento da morte. Então, no segundo módulo, nós vamos começar então a meditar nessa questão da transformação. Primeiro do túmulo e da cruz de Cristo. Como é que os conceitos mudaram depois da ressurreição? Então, amados, nós temos alguns instantes aí, alguns minutinhos para a gente comentar aquilo que foi dito. Relembre aí aquilo que foi dito a respeito do texto que nós lemos, da questão das portas fechadas, e vamos interagir aí. Se os irmãos tiverem dúvida, perguntem. Se tiverem considerações também podem fazer nesse instante. E nós vamos esperar por alguns momentos e depois nós vamos para o segundo módulo.